Seja muito bem-vindo. Estamos aqui em mais um Anete Responde e é um prazer receber você. Se é a primeira vez, espero que você goste do nosso conteúdo. E não se esqueça de se inscrever. Eu não costumo fazer esse aviso, mas estou lembrando, tá? Logo no início. Então, a pergunta de hoje é da Pri Soares. Acho que é Priscila, mas... Ter ligação forte e de ciúmes e raiva quando bebê pode ter relações ou relação com vida passada? Pri, sua pergunta é excelente e entra numa área que eu gostei muito de desenvolver durante uma época da vida e que não agrada algumas pessoas espiritualistas. A reencarnação, ela tem um papel significativo no desenvolvimento do seu eu, mas não é a principal fonte dos problemas que você tem nessa vida, mesmo que sejam problemas familiares de convivência pais e filhos. Como algumas pessoas gostam de dizer, eu tenho problema com minha filha porque foi o inimigo da vida passada. Eu tenho problema disso porque foi aquilo da vida passada. As nossas memórias de vidas passadas não são tão ativas como algumas pessoas gostariam de colocar. Porque, para que isso aconteça, você tem que atingir determinados estados evolutivos. Então, eu já fiz o desenho, né? Então, vou até deixar um link na descrição aqui, onde eu falo sobre influência material e influência espiritual na alma. Então, no início, a influência material é muito mais significativa. E como nós não estamos além da metade ou para o outro lado, a influência material ainda é um fator muito relevante. Porém, a reencarnação é uma resposta, mas não essa que você imagina. Não é a reencarnação, a vida passada, responsável por muitos dos problemas, e sim a mecânica da reencarnação. O que acontece? Eu vou descrever um fato, tá? Que foi descrito numa palestra. Uma senhora foi procurar um orador, médium, para fazer um questionamento. Ela tinha uma filha que ela amava muitíssimo. Foi uma criança muito esperada, ela se esmerou muito e estava muito ansiosa por esse bebê. O bebê chegou e foi cercado de afeto, de coisas, então ela tinha muito amor por esse bebê. Mas à medida que o bebê foi crescendo, ela percebeu que o bebê não gostava dela. Peraí, como você sabe que o bebê não gosta de você? É simples, ela vai no colo de todo mundo. Quando eu pego ela no colo, ela reage. Então, quando eu pegava no colo, ela chorava muito. Qualquer outra pessoa pegava, ela aquietava. Ela não queria mamar, tinha muita dificuldade na amamentação, tanto que ela saiu do peito muito antes do que eu gostaria, largou de mamar. Qualquer pessoa pega e ela aquieta. Quando eu tento fazer isso, ela reage desde bebê. Não é possível que seja alguma coisa dessa vida, só pode ser do passado, é um inimigo que reencarnou. Só que se ela me odeia, eu não a odeio, eu amo o meu bebê, eu a quero muito e eu queria saber o que eu posso fazer para lidar com essa inimizade do passado. O médium ficou sensibilizado com o questionamento e disse que ia consultar os amigos espirituais. E eles iriam se encontrar num outro evento próximo. E ele consultou os amigos espirituais, e quando ela encontrou com ele, e ela estava acompanhada do esposo, ele disse, olha, eu fiz uma consulta aos amigos espirituais, e eles disseram que não há nenhum problema numa vida passada. Tudo que você está vivendo é fruto desta existência. Como assim? Sim, aconteceu algo nessa existência que causou essa animosidade no espírito reencarnante, logo o bebê. O bebê reage instintivamente ao desconforto, mas a causa está no espírito e é desta vida. Mas nada aconteceu no trauma? Foi uma gravidez tranquila? Foi tudo muito bem? O amigo espiritual está dizendo que sim, que foi nesta vida. E o que causou tudo isso aconteceu na hora do parto. Algo aconteceu na hora do parto, que é a causa dessa animosidade, dessa reação negativa a seu respeito. Então, procura descobrir exatamente o que é que foi, para que, se você resolver essa questão, você sim pode superar essa dificuldade. Ela ficou perplexa, tá? Saiu com a família, conversou com o marido e tal. E num próximo evento,
ela estava lá com a família. Estava o marido, a sogra, a mãe, todo mundo que esteve presente no nascimento, que foi o primeiro filho, aquele momento assim especial, ela só tinha aquele. E olha, eu conversei, minha mãe estava comigo, meu marido, preparamos, e não tem nada que justifique esse acontecimento. Nós revivemos tudo. Olha, eu fiz um pré-natal bem tranquilo, cuidados, era uma criança planejada, desejada, tudo preparado, o quarto, o meu marido queria, nós decidimos ter um filho, meus pais, meus sogros também estão muito felizes, ele é uma criança muito amada por todo mundo da família. E eu conversei com o meu obstetra, como é que foi tudo, se teve alguma dificuldade. Não, foi um parto muito tranquilo, não teve nenhuma dificuldade, nada. O amigo espiritual disse que sim, que o que causa isso tudo foi no momento do nascimento. Quando ela nasceu, ela estava do seu lado, estava em pé, do seu lado, como um espírito adulto. E você disse algo, e isso a magoou profundamente. E quando ela vem ao corpo, ela traz a mágoa, e a mágoa se derrama, e que produz essa reação. Então ela fez assim, mas nada, foi tudo bem. Mas isso não pode ser. Sim, possivelmente. É o seguinte, nós fizemos ultrassom e tudo mais, e houve a impressão de que era um menino. E eu, então, procurei decorações mais masculinas, etc. Como não havia certeza absoluta, mas eu imaginava que era um menino. Todo mundo acreditava que era um menino. E na hora que nasceu, o médico diz, é uma menina. Isso? Sim, foi isso. E o que foi que ela disse? O médico, é uma menina? E ela disse, que pena. Não, mas não foi a minha intenção. Não é a mim que você tem que explicar. Ela acha que você a rejeitou, que você não a quer. Não, não é por isso, por ela ser uma menina. É porque... Sim, mas olha, ela interpretou. Sim, mas então... O problema é que estamos falando de um bebê, de uma criança muito pequena. Ela não vai entender. Você tem que mudar o pensamento do espírito adulto que entendeu o que você disse como uma rejeição. É ela que tem que entender, não eu, nenhuma outra pessoa. É possível que sua intenção, nada disso... Não. Mas como? Olha, toda vez que ela tentava lidar com a menina reagia. Uma criança teimosa cria uma irritação, uma reação. Então é instintivo. Não é algo que você possa explicar ou dialogar com ela. Você tem que dialogar com o espírito. Então, você espere a criança dormir e explique. Explique para o espírito que não foi bem isso, que ela não entendeu bem, que não é esse significado. E faça isso. Toda vez que a criança dormir, vá e converse com o espírito. E espero que ainda seja possível realizar, porque a criança já estava com 2 anos e desde bebê ela tinha essa reação. Eu conto até numa palestra e ela fez, saiu de lá e começou. Um bom tempo depois, ela voltou para agradecer e contou o que aconteceu. Ela chegou e, quando a criança dormiu, ela, minha filha, você me interpretou mal. E aí ela falou sobre o acontecimento. Eu não rejeito você, eu te amo profundamente. Aquilo que você interpretou como uma rejeição, na verdade, era com relação à decoração. Agora deixa eu mostrar para você o que foi que eu preparei esperando você. Esse quarto que eu decorei e que depois eu pintei novamente para combinar com essa preciosidade. As roupinhas, como eu tenho você, como eu cerco. E ela começou a falar da preparação para a chegada dela, de como ela queria muito, como ela era linda, como ela admirava a perfeição, a capacidade e como ela cuidava o quarto, as roupas, as coisas, para que ela crescesse feliz e que ela pedia desculpas pelo equívoco que aquela frase produziu. Ela a queria muitíssimo, exatamente como ela era. E ela fez isso durante 2 meses.
2 meses, um pouco mais, a menina, um dia, ela estava na cozinha preparando o café. A menina acordou, entrou na cozinha e disse: "Mãe!" Foi um choque, porque ela não a chamava de mãe. Se recusava. "Mãe, sonhei com você. Você dizia que me amava. É verdade?" E eu abracei a minha filha espontaneamente pela primeira vez em 2 anos e meio de vida. Ou seja, ela tinha um conflito intenso que vinha desde o nascimento, desde o bebê, e que ela acreditava piamente que era uma inimizade de vidas passadas, que na verdade não era, foi um equívoco de interpretação. E muitas vezes isso acontece. E eu vou até dizer por quê. Porque está relacionado à mecânica da reencarnação. Quando o espírito começa a reencarnação não acontece de repente. Ela tem um processo. Então o espírito se liga e vai perdendo a consciência paulatinamente. Mas durante um bom tempo, o bebê dorme mais do que fica acordado. E quando ele dorme, o espírito saindo do corpo, muitas vezes guarda a característica anterior e entende como o adulto entende. Ele só perde isso quando as exigências desse corpo vão ficando maiores e aí ele vai perdendo a consciência e assumindo esse novo corpo. Isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral. A partir desse momento, a criança é uma criança, entende como uma criança exatamente daquele jeito. E qualquer diálogo que você tem que ter terá todas aquelas limitações. Mas antes disso, há uma lucidez. Então, quando se diz a um bebê recém-nascido, eu te odeio, ou eu não te quero, você é um aborrecimento, quem escuta não é um bebê, é um adulto. Um adulto que entende o que você disse e reage na mesma proporção. Isso é complicado, porque esse espírito que entendeu o que você disse e reagiu violentamente, no corpo físico, não tem como expressar isso, nem consciência. Isso transforma-se num processo instintivo e que plasma nas estruturas desse cérebro algumas coisas que você não gostaria que estivessem lá. Então, a gente tem muito pejo numa criança maior de dizer certas coisas. Se você chegasse para o filho de 4 anos e dissesse algo assim, ele não iria entender na mesma proporção e dizer, mamãe está nervosa, ou não iria interpretar dessa maneira. O bebê recém-nascido, ou bem jovem, vai interpretar como um adulto interpretaria e vai reagir de acordo. E você acabou de criar dificuldades que você não teria em outras circunstâncias e que não tem nada a ver com a vida passada, mas que você teria uma explicação perfeitamente inteligível para uma vida só. Freud explicaria isso como processos traumáticos que acontecem durante o desenvolvimento. Algumas pessoas têm dificuldade dizendo assim, você não tem cérebro para guardar essas lembranças e entender. É verdade. Inclusive, eu trago isso como uma demonstração sobre a sobrevivência do espírito ou pensamento fora do corpo. Porque você não teria as estruturas para guardar a memória, mas elas estão lá. E em alguns casos, em regressões de memória, a pessoa descreve sentimentos, animosidades e acontecimentos que, biologicamente, ela não teria condições de lembrar. Como é que você pode lembrar de um trauma na vida intrauterina se você não tinha nem as características para a preservação dessa memória, com esse nível de entendimento? Mas acontece. Então, nesse caso, muitos problemas não vêm de vidas passadas. É na vida presente mesmo e poderiam ser sanados com o entendimento da mecânica desse processo. Então, quando você diz a uma criança recém-nascida determinadas coisas, a mágoa que você produz é muito maior do que se você dissesse essas mesmas coisas a uma criança de 4 ou 5 anos. Parece paradoxal, mas é um fato. Então, diante disso, e analisando outros acontecimentos, depois que eu soube disso, eu pesquisei um pouco sobre problemas desse tipo, eu notei que uma grande parte do que as pessoas chamam problemas de outra encarnação são, na verdade, problemas relacionados à mecânica da reencarnação e não à vida passada propriamente dita. É do presente, pode ser tratado no presente, pode ser resolvido no presente, mas muitas vezes só a psicoterapia não, porque a consciência da origem falta, porque a origem está em um adulto
que reagiu a falas impensadas que sua mãe estressada pode ter verbalizado no momento infeliz. Então, se você nota que o seu bebê, sua criança, apresenta esse tipo de comportamento, é o momento de você falar ao adulto que está atrás dessa criança e explicar, porque ele vai entender perfeitamente que o estresse pode levar você a dizer coisas impensadas, que isso, a frustração, ele vai entender. Diga para o adulto. Não fale como se fosse uma criança, fale para o adulto por trás da criança. Mas se você esperar muito, esse adulto vai deixar de ser adulto, vai se tornar uma criança. E essa criança plasmou mágoas que ela não entende, que ela não consegue racionalizar e que vai ficar mais difícil de desfazer, porque você não vai ter o vocabulário para isso. É claro que o comportamento, compensações podem acontecer, mas tudo depende da flexibilidade desse relacionamento. O ideal é que não aconteça, mas se aconteceu, que você trate o mais precocemente possível, para que isso não se transforme em mágoas, que você não sabe explicar de onde vem e que por isso acredita que vem de outra encarnação. Espero ter sido útil para você, Pri. Muita paz. Olá! Que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.